Olá, galera do YouTube! Eu sou o professor Regis Safadão e hoje nós vamos fazer o estudo da reta. Veremos o coeficiente angular e a resolução de dois exemplos sobre a equação geral da reta. Estão preparados? Venham comigo! Olá, galera do YouTube! Hoje nós teremos a nossa quinta aula, num total de 12, ainda falando sobre geometria analítica. Falaremos hoje sobre o coeficiente angular, ok? Vamos à nossa abertura? Como todos vocês já sabem, o nosso canal, o canal de Matemática Sem Fronteiras, e aqui nós temos aulas de Física, Matemática e Inglês em duas versões, uma versão em português e a outra versão em inglês. Visite a gente nas aulas em inglês, elas estão bem legais. Conforme eu já disse para vocês, nossa aula hoje, de geometria analítica, coeficiente angular. Então, vejamos, diz assim, considerando a reta R, que passa pelos pontos A e B, o A com x de A e y de A, e o ponto B com x de B e y de B, são as abscissas e as ordenadas de A e B. Veja, chamamos de coeficiente angular da reta R a tangente do ângulo alfa, formado pela reta e o eixo das abscissas no sentido anti-horário. Vamos ver isso aqui no desenho? A nossa arte, olha aqui, o eixo das abscissas, valores de x, e ordenadas, valores de y, tá? Então, eu tenho aqui x e y, tá ok? E aí a gente vai ter, olha, uma reta, essa reta é a reta R, tá bom? Onde aqui a gente vai ter, olha, um ponto A, conforme foi dito lá em cima, e um ponto B, tá? O ponto A e o ponto B pertencem à reta R. Então, nós temos aqui, olha, abscissas e ordenadas dos pontos A e B, conforme já foi colocado. Aqui as abscissas, x de A e x de B, e as ordenadas, y de A e y de B, ok? Então, diante dessa situação, nós temos aqui, olha, um triângulo retângulo formado aqui em amarelo, tá bom? Então, se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar aqui uma parte da trigonometria, que é a tangente, tá certo? Que nos interessa. Então, aqui, olha, nós temos aparecendo aqui, deixa eu mostrar para a gente aqui em um pincelzinho, de um laser, aqui, ó, isto aqui, tá, é um ângulo, lógico, né? Um ângulo do triângulo retângulo. Esse ângulo aqui eu vou chamá-lo de alfa, tá bom? Perfeito, chegou. Então, ora, eu tenho aqui, olha, este lado do triângulo retângulo é o x de B menos o x de A, e o outro lado será o y de B menos o y de A. Seriam os catetos oposto e o cateto adjacente. Tudo bem? Bom, nós temos aqui a fórmula de y. Y é igual a mx mais b, lembrando que o m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear daquela reta, tá bom? Tá? Então, no triângulo retângulo amarelo, a gente pode tirar aqui M é a tangente do ângulo alfa, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, o M é a tangente de alfa, que vem ser y de B menos y de A, dividido por x de B menos x de A. Então, esta fórmula aqui, tá bom? É a fórmula que nos ajudará a calcular o coeficiente angular de uma reta, tá bom? Vamos adiante? Ok, claro, aqui o nome coeficiente angular. Vamos adiante. Veja. Agora eu vou falar sobre a equação geral de uma reta, tá? Toda reta tem uma equação que representa essa reta. Então, veja, a reta é um dos elementos primitivos da geometria. A equação geral da reta é, portanto, uma representação algébrica da reta e pode ser descrita pela equação. Então, está aqui, olha, a equação geral da reta é ax mais by mais c igual a zero. E o que é que diz aqui, ó? Vale ressaltar que A, B e C são números reais, com A e B diferentes de zero, tá bom? Então, o A, o B e o C são números, mas o A e o B não podem ser zero, o C até que pode. E mais aqui no finalzinho nós temos o seguinte, veja, para encontrar a equação geral da reta, existem dois métodos comuns, em ambos é necessário conhecer dois pontos que passam pela reta. Enfim, gente, vamos aqui fazer agora dois exemplos, tá? No primeiro exemplo, eu vou te mostrar dois métodos, tá? Para a resolução de uma equação geral da reta.
Então, veja bem, eu tenho aqui o método 1 e o método 2. No método 1, eu vou utilizar o cálculo do determinante, tá bom? E lembrando que nós temos um teorema que diz assim, que três números estão alinhados se o determinante entre esses três pontos, perdão, se 3 pontos estão alinhados, o determinante entre esses 3 pontos tem que ser igual a 0. Então, é isso que eu tenho bem aqui, ó. Determinante igual a 0. Então, eu estou supondo que se o determinante é 0, os 3 pontos, veja, aqui está uma reta, eu tenho o ponto A, que é 3 e 1, eu tenho o ponto B, que é 6 e 7, isso aqui foi dado, olha, 3 e 1, 6 e 7, os pontos. Então, eu vou sugerir agora um terceiro ponto, tá? Desconhecido, então eu vou chamá-lo de um ponto qualquer, que as suas abscissas e ordenadas serão x e y, então eu tenho aqui, olha, um ponto P, onde eu não conheço a abscissa e ordenada dele, então será x e y, mas eles estão alinhados, estão todos na mesma linha. E se eles estão alinhados, eu tenho aqui o que nós chamamos de condição de alinhamento de 3 pontos. Qual é a condição? Para 3 pontos estarem alinhados, o determinante entre esses 3 pontos tem que valer 0. Tá bom? Então, baseado nisso, eu vou resolver aqui utilizando o determinante e aplicando a regra de Sarri. Lembra do Pierre Sarri, que nós aplicamos já em aulas anteriores, tá bom? Enfim, o segundo método, eu vou utilizar a fórmula do coeficiente angular e essa outra fórmulazinha aqui, que é muito importante para a gente também. Tudo bem? Então, bora utilizar o primeiro método. Veja que nós teremos no final o mesmo resultado. Tá bom? Nós vamos encontrar a mesma equação geral da reta. Então, preste atenção, estou te dando apenas aqui um leque de opções, tá bom? Ou você resolve, se a questão pedir para você achar a equação geral da reta, ou você resolve por determinante, tá? Pela condição de alinhamento de 3 pontos, ou você resolve pelo segundo método aqui. Tudo bem? Vamos lá, então vamos resolver aqui. Veja, eu posso montar agora, a partir daqui, olha, eu posso montar um determinante. Então, vamos lá, vamos colocar primeiro o x e o y. Então, nossa questão vai ficar assim, ó, vou montar um determinante, e esse determinante tem que valer 0, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, aplicando a regra de Sarri, x e y, né, abscissa ordenada, do ponto A agora eu tenho 3 e 1, e do ponto B eu tenho 6 e 7. Tudo certo? Monto agora uma coluna só de número 1, lembra que o número 1 é elemento neutro da multiplicação, não vai alterar absolutamente nada. Montei assim, portanto, uma matriz quadrada de ordem 3, né? E tem 3 colunas e tem 3 linhas, então é de 3 por 3. Fecha aqui com pontilhado, agora eu vou fazer o quê? Repete a primeira coluna repete, a coluna do x, ficando assim, ó. Tudo bem? E agora eu vou repetir a segunda coluna, a coluna do y. Tudo certo? Muito bem. Agora eu vou continuar aplicando a regra de Sarri. Veja, quando eu fiz isso, eu obtive aqui, olha, uma diagonal principal, a diagonal principal que envolve o x aqui, ó, a outra diagonal principal que envolve o y e esta outra diagonal principal aqui. Tudo bem? Então, vamos lá? 2 parênteses, lembra? Só que agora eu tenho que botar igual a 0. Então, vamos fazer o primeiro parêntese? Olha a setinha, diagonal principal está em amarelo aqui, ó. Mais com mais dá mais, olha lá. Mais com mais dá mais, com mais dá mais. 1 vezes 1, 1. Vezes x, x. Legal, ó. Deu x. A segunda diagonal principal está aqui, ó. Mais com mais dá mais, com mais dá mais. 6 vezes 1, 6 vezes y, mais 6y. Legal, chegou. E a outra diagonal principal está aqui, ó, tá? Mais com mais dá mais, com mais dá mais. 7 vezes 3, 21, vezes 1, 21. Então, ficou mais 21. Pronto, o parêntese amarelo está fechado. Bora fazer a diagonal secundária na volta. Olha aqui, chegou em azul aqui, olha. Tá? Bora fazer? Mais com mais dá mais, com mais dá mais. Aí deu 1 vezes 3, 3. 3 vezes y, 3y. Pronto, chegou aqui em azul, ó, 3y. A outra diagonal secundária, tá vendo aqui, ó? Mais com mais dá mais, com mais dá mais. Então, ficou 7 vezes 1, 7 vezes x, mais 7x. Legal, ó, mais 7x, chegou. A próxima azul, tá aqui, ó, bora fazer? Mais com mais dá mais, com mais dá mais. Então, deu positivo. 6 vezes 1, 6 vezes 1, 6. Então, deu mais 6. Legal, né? Pronto. Agora eu vou eliminar o primeiro parêntese, esse em amarelo aqui, tá? Elimino ele direto, ó. Pode eliminar.
Para eliminar o segundo parênteses, eu vou fazer o jogo de sinal, ó. Olha a setinha, tá vendo? Menos, olha lá, vou apontar, tá bem aqui, ó. Menos com mais, menos, então deu menos 3y. Pronto, chegou. O próximo, olha a setinha. Menos com mais dá menos 7x. Chegou, legal. E o outro, olha a setinha. Menos com mais dá menos 6. Tudo certo? Igual a zero. Tá bom? Agora, veja bem, eu vou fazer o que eu chamo de agrupar os termos semelhantes. X com X, Y com Y e o independente com independente, que é só número, tá? Então, bora agrupar X com X. Eu tenho, lembre-se que eu tenho aqui, ó, 1x com menos 7x. São termos semelhantes, são da mesma família. Então, eu agrupei aqui, ó, ficou x menos 7x. Agora, y com y, eu tenho mais 6y com menos 3y. São termos semelhantes. Agrupei esses dois. E eu vou agrupar também o mais 21 com o menos 6, porque também são termos semelhantes. Tudo certo? Igual a zero, não te esquece, igual a zero. Agora, eu vou reduzir os termos semelhantes, eu vou operar. Gente, quanto é que dá 1 menos 7? Sinal diferente, subtrai, dá o sinal do maior, então dará menos 6x. E aqui? Mais 6y com menos 3y. Sinal diferente, também subtrai, dá o sinal do maior. Muito bem, então deu mais 3y. E mais 21 com menos 6, tem sinal diferente. Subtrai, dá o sinal do maior também. Então deu mais 15, igual a zero. Eu observei aqui rapidamente que 6, 3 e 15 são múltiplos de 3. Então, eu posso pegar toda a minha equação e dividi-la por 3. Como eu quero tirar aquele sinalzinho lá da frente, então eu vou... Isso, olha, eu vou dividir por menos 3, tá? Que aí troca logo o sinal, ó. Porque eu vou fazer o seguinte, menos com menos aqui dá mais, menos com mais vai dar menos, e menos com mais vai dar menos, além de dividir. 6 dividido por 3 dá 2, 3 dividido por 3 dá 1, e 15 dividido por 3 dá 5. Então, olha, a minha equação geral da reta ficou assim, ó. 2x menos y menos 5 igual a zero. Isso aí já é uma equação da reta, a equação geral da reta. Bora para o outro método? Olha aqui. Gente, o outro método vai dar a mesma coisa, só que eu vou fazer agora por um método totalmente diferente usando a fórmula do coeficiente angular. Tudo bem? Y de B, está aqui o Y de B. Y de A, está aqui o Y de A. Tá? Então, logo aqui em cima vai ficar o quê? 7 menos 1. E aqui embaixo, x de B, que é o x de B, está aqui, ó, 6. E aqui embaixo, x de A. X de A é 3, tá bom? Então, bora lá, bora botar essa fórmula já substituindo os seus valores. Então, eu tenho aqui, olha, aqui, m é igual a 7 menos 1 sobre 6 menos 3. Tudo bem, gente? Aí, agora eu vou fazer esse cálculo aqui. 7 menos 1, 6. E 6 menos 3, 3. Então, o coeficiente angular ficou assim, ó. Tudo bem? 6 dividido por 3. Vou afastar um pouquinho a minha janelinha aqui, vou subir. Acho que bem aqui ela não atrapalha muito, tá? Tá ok, gente? Então, bora dividir. 6 dividido por 3 é 2. Então, tá aqui, ó, o coeficiente angular da nossa reta é 2. Agora eu vou usar a nossa formulazinha verde aqui, tá bom? E vou substituir bem aqui por 2. O y de A, olha, y de A vale 1 e o x de A vale 3. A gente usa só um ponto, tá bom? Usa só um ponto. Vamos fazer? Então, aqui, ó, substituindo aqui embaixo, ficou assim, ó. Y é igual a menos 1, esse menos é da fórmula. O 1 aqui é o y de A. O 2 é o coeficiente angular, que a gente calculou aqui, ó, 2. O x, tá? Menos da fórmula. O 3 é o x de A, tá bem aqui, ó. Tá? Bora fazer uma multiplicaçãozinha aqui, ó. 2 vezes x e 2 vezes o menos 3, tá bom? Então, repete o y menos 1. Bora fazer olha, a multiplicação. 2 vezes x, 2x. E a outra multiplicação, ó. 2 vezes menos 3 dá menos 6.
Tudo certo, gente? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou só dar uma arrumadazinha nessa questão, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou passar esse y para o segundo membro, vai menos y, e esse menos 1 para o outro lado também, para o segundo membro, ele vai mais 1. Se eu passo todo mundo que está aqui para o outro lado, quem fica aqui? 0, né? Fica 0 aqui. Então, olha como ficou. 0, aí eu passei o mais y, ficou menos y, e o menos 1 ficou mais 1 aqui, ó, tá bom? Agora, olha aqui, esse menos 6 com esse mais 1, eu vou agrupar esses dois, vou juntar, e eu vou dar um giro na minha questão, olha aí, girei, ó, para o 0 ficar para o outro lado, tá bom? Bora operar só esse finalzinho aqui, ó, menos 6 com mais 1 tem sinal diferente, subtrai e dá o sinal do maior, ficou assim, ó, 2x menos y menos 5. Eu gostaria que você comparasse os dois resultados. Esta equação geral da reta com a equação geral da reta do método anterior. Já comparou? Olha para um e olha para o outro. E vou dar o nome, está aqui, ó. Equação geral da reta. E aí? O que você achou? Deu o mesmo resultado, não deu? Deu, sempre vai dar. Tá bom? E agora a gente vai se adaptar, claro. Eu te dei aqui um leque, ou seja, eu te dei duas opções para resolver o cálculo da equação geral da reta. Porém, ou nós utilizamos o método 1, tá, por determinante, ou nós utilizamos o método 2 pela fórmula do coeficiente angular, tá bom? Confesso para vocês que eu vou adotar o método do coeficiente angular. Tudo bem? Bora ver o exemplo B? Utilizando o método coeficiente angular aqui no B, tá bom? Olha lá. Qual o coeficiente angular e a equação geral da reta que passa pelos pontos MN, sendo M 2 e 6 e N 4 e 14. Tudo certo? Se ele já pede o coeficiente angular, então eu vou usar realmente aquele método, tá bom? Então tá aqui, ó, M, que é o coeficiente angular, é o Y de N menos o Y de M, sobre X de N menos X de M. Vamos lá? Aqui, a fórmulazinha que também nos interessa, e eu tenho, olha, a substituição, 14 menos 6, te lembra que é o y em cima, ó, 14 menos 6 e 4 menos 2. 14 menos 6, faz lá, deu? Muito bem, 8. E 4 menos 2, 2. 8 dividido por 2, então o coeficiente angular vale 4. Pronto, a questão pediu o coeficiente angular, eu já achei 4. Bora substituir? Agora aqui, ó, esse M aqui vale 4. O Y de M, olha, é 6. E o X de M é 2. Tudo bem? Bora substituir nessa fórmula aqui. Olha como ficou. Ah, coeficiente angular da reta, botei o nome. Agora sim, olha como ficou. Y menos 6 é igual a 4 vezes X menos 2. Eu já sei que agora eu só vou multiplicar aqui, ó. 4 vezes X e 4 vezes menos 2, tá bom? Bora fazer isso? Repete o y menos 6, ó. 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 2, menos 8, já aparece aqui, ó, tá bom? Bora passar o y para cá, para esse membro, e o menos 6 também. Olha, quando eu fiz isso, ficou 0 do lado esquerdo, e eu passei para o outro lado trocando o sinal. Bora dar um giro? Dei um giro na minha questão e já arrumei tudinho ali o menos 8 próximo do mais 6. Sinal diferente subtrai e dá o sinal do maior. Tudo bem? Então eu fiquei que a minha equação geral da reta é 4x menos y menos 2 igual a 0. Está aqui. É a equação geral da reta. Ok? Finalizamos, portanto, os dois exemplos que tinham sido propostos. Tudo bem? Gente, não se esqueça aqui, olha, a setinha surgiu agora, mas não tem problema nenhum. Tá? Vamos aos nossos agradecimentos, tá? Deixa eu fechar aqui, baixar minha imagenzinha aqui para você. Gente, muito obrigado por assistir todos os nossos vídeos. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com seus vizinhos, seus colegas de sala, toda aquela galera que nesse momento precisa aprender um pouco deste assunto de geometria analítica. E claro, deixe para a gente seu like, isso aí é muito, muito importante para o engrandecimento do nosso canal. Gente, eu sou o professor Regis Safadão, fiquem todos com Deus e tenham uma excelente semana. Tchau, gente, fui! Isso é tudo bem, pessoal.